Olá, meus queridos, estou aqui de volta e nesse vídeo de hoje nós iremos ver sobre o poder oculto da mente. O poder oculto que todos nós temos, a capacidade que o ser humano tem. Você irá ver os 4 níveis, 4 estágios que um ser humano pode dominar. E você irá ficar fascinado em saber que esse poder também existe em você. Esse é um conteúdo único e exclusivo. Eu garanto que você nunca viu um conteúdo desse na internet. Levou tempo para eu chegar a essa conclusão. Eu li muitos livros, fiz muita investigação e análise para concluir que de fato existe esses estágios. Só que às vezes pode estar entrelaçado, às vezes pode acontecer de forma inconsciente em uma pessoa que nem sequer sabe sobre isso. Mas eu irei esclarecer passo a passo e você irá ter respostas magníficas sobre esse assunto. Eu te convido que você fique comigo até o final desse vídeo para você entender tintim por tintim, passo a passo, sobre a lei da atração. Você irá ver que raríssimas pessoas, pouquíssimas pessoas no mundo têm o verdadeiro controle sobre a lei da atração, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo aqui no canal, clique aí no sininho para você receber todos os novos vídeos que eu postar e você não perder nenhuma novidade. Se você já é inscrito, mas ainda não clicou no sininho para ativar as notificações, ative aí para você também não perder nenhuma novidade, ok? Vamos entender esses 4 estágios, esses 4 níveis, né? Níveis ou estágios. Vamos entender algo básico aqui que muitos já sabem, muitos já conhecem sobre isso. A lei da atração, que é tão falada e tão conhecida, é na verdade a lei da vibração. A lei da vibração é conhecida há milênios. E claro, desde o princípio do universo já existe, né? É de que tudo no universo está em vibração. Nada está parado, nada de fato é sólido. Tudo está vibrando em as mais variadas frequências, ok? Só que a partir do século XX, final do século XIX, começou a surgir então o termo lei da atração. Por que lei da atração? O conceito, né, de atrair. Se você vibra em uma certa frequência, você tem um magnetismo, você atrai para você. Mas será que de fato é assim? Se for de uma forma mais profunda, nós vamos ver que existe na verdade, manifestação ou criação. Mas tanto faz, esse termo para nós aqui não é tão importante. A atração, manifestação, criação, ok? Mas eu só quero deixar para você aqui que de fato é vibração, tá bom? Vibração, a lei da vibração é conhecido como lei da atração. Vamos para os estágios. Esse in aqui significa inconsciente, ou seja, as pessoas que não sabem sobre a lei da vibração, não sabem sobre a lei da atração, não estuda o autoconhecimento, não estuda o desenvolvimento pessoal, enfim, a grande maioria no dia a dia, ok? Esse é o primeiro estágio, o primeiro nível. Mesmo essas pessoas não estudando, não buscando conhecer, não saber, ainda assim elas estão vibrando, ou seja, a lei da atração ou lei da vibração está funcionando na vida delas. Todos, mesmo inconsciente, têm desejos, têm vontades. Desejo de ter relacionamentos, desejo de ter uma casa, desejo de ter dinheiro, desejo de ter uma família, desejo de ter saúde, enfim, dos mais variados desejos. O ser humano tem um oceano de desejos, ok? E quando a pessoa tem um desejo, o que ela quer? Realizar o desejo, não é verdade? E realizar o desejo é ter. Ter para quê? Para que a pessoa quer ter uma coisa? Ter algo, ter alguém, ter uma experiência. Para ela ser, ou seja, sentir. Todos nós queremos ter as coisas para sentir. Sentir uma alegria, sentir uma realização, sentir um prazer. Ou seja, o conceito do eu sou. Aqui nós concluímos, eu sou feliz, eu sou inteligente, eu sou
carismático, né? De acordo com as experiências. Eu sou pobre, eu sou rico. Tudo isso é através do sentir. A pessoa sente, eu sou rico, porque ela fala, eu tenho, então eu sou rico. E tudo isso vem do fazer. Na inconsciência, todos pensam em fazer. Eu tenho um desejo, eu quero ter algo, eu preciso fazer algo. Ou seja, se eu quero ter um carro, ter os móveis da minha casa, ter minha casa, enfim, as mais variadas coisas, eu preciso fazer algo. Vamos dar um exemplo mais claro aqui, para o assunto ficar realmente bem claro e objetivo. Imagine que você ou qualquer outra pessoa tem o desejo de fazer uma viagem e conhecer um país. Ou seja, chegar nesse país é ter. O que nós pensamos, ou você pensaria? O que eu devo fazer para ganhar o dinheiro, para conseguir o dinheiro, para eu fazer essa viagem? É assim que nós pensamos, fazer alguma coisa. Bom, eu posso fazer uma venda, eu posso juntar o dinheiro do meu salário, né? Ou eu posso arrumar um emprego, enfim, das mais variadas formas, fazer. Quando você faz, você tem e você sente. Chega naquele lugar, naquela cidade, naquele país e sente a alegria de estar lá, ok? Então partiu tudo do desejo até chegar ao sentir. Acompanhe a linha de raciocínio. Isso vai clarear muito a sua mente a partir de hoje. Só que mesmo aqui na inconsciência, pode acontecer, e acontece bastante, né, pelo número de pessoas no mundo, de não precisar fazer. A pessoa pode simplesmente pular do desejo para o ter. Quando que isso acontece? Por exemplo, aqui no caso da viagem, o exemplo da viagem. A pessoa tem o desejo, só que aí ela ganha a viagem. O pai dá, ou a mãe dá, ou o filho dá para o pai, o filho dá para a mãe, a viagem para ele ir para outro país, para outra cidade, ou dá um bem para ele, né? Sei lá, uma geladeira, um fogão, uma mesa. Isso acontece mesmo na inconsciência, mesmo as pessoas que não estudam, não sabem sobre esse assunto, ok? Elas podem pular direto do desejo para o ter, sem ter que fazer. Essa é uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência. É sempre preciso fazer alguma coisa ou é possível a gente conseguir sem fazer? Então essa videoaula está esclarecendo sobre isso, ok? Quando eu faço, eu tenho. Mas às vezes pode acontecer de eu não precisar fazer e eu ter, ok? Primeiro nível, pessoas que não sabem sobre a lei da vibração, lei da atração, nem autoconhecimento, nem nada. Agora vamos para o segundo estágio, ou segundo nível. Esse C aqui significa pessoas que estão conscientes que existe essa lei, ou essa lei, tanto faz, né? Pessoas que estão estudando o autoconhecimento, pessoas que estão buscando se desenvolver e até mesmo pessoas que já estão ensinando há muito tempo sobre esse assunto. É aqui que encontra-se a grande maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, que estuda sobre a lei da atração, que faz as coisas com o uso consciente da vibração. Parece, né? Muito parecido. Vamos entender. Tem desejo. O desejo leva ao fazer. O fazer leva ao ter. O ter leva ao sentir, que é o ser. Sentir. Eu sou. Aqui as pessoas já estão mais conscientes. Quando algo não sai do jeito que elas querem, elas não ficam falando ou maquinando na mente, né? Eu sou azarado, eu sou perdedor, eu sou... Não, aqui as pessoas já estão conscientes. Aqui elas já pensam, bom, vou refazer de novo o processo. Aqui as pessoas estão totalmente perdidonas, atrapalhadas, e aqui elas falam, eu sou um perdedor, eu sou um fracassado, eu sou ninguém, e tal e tal. Aqui também se encontra todos os níveis, tá? Encontra pessoas ricas, pessoas muito bem estudadas, pessoas... Enfim, de todos os níveis aqui, ok? Todos os níveis, da mesma forma aqui. Só que aqui a diferença é que as pessoas sabem sobre o assunto. Aqui elas estudam sobre o assunto, ok? Mas o princípio é o mesmo. Está esperando ter para sentir. Só vai sentir depois de ter. Aqui também acontece com uma certa frequência
parecido com o primeiro estágio da pessoa ter sem precisar fazer. Pode acontecer da pessoa ter um desejo e ela conseguir a realização do desejo sem precisar fazer, sem precisar comprar algo. Ela ganha em um sorteio, alguém dá, uma promoção, enfim, as mais variadas coisas acontecem aqui também. Então a pessoa tem e ela passa a sentir. Esse é o segundo nível, onde a grande maioria das pessoas que entendem sobre o assunto estão, ok? Terceiro estágio, ou terceiro nível. Aqui a coisa já muda bastante de configuração. Aqui são raríssimas as pessoas que dominam completamente esse terceiro estágio. Existem os que dominam e os que não dominam. Os que não dominam estaria entre os dois, entre o segundo e o terceiro estágio, estaria aqui no meio mais ou menos, mas não precisei colocar isso. Então ele está consciente e às vezes ele faz isso, mas às vezes ele não consegue. Mas as pessoas que realmente dominam o terceiro estágio são pouquíssimas pessoas. Aqui estão os ensinamentos do Neville. O que o Neville ensina está aqui, ó, no terceiro estágio, você vai entender. Você já percebeu que está diferente, né? Aqui. Aqui tem algo diferente, que é o sentir primeiro. Então, temos um desejo, nós sentimos, depois de sentir, nós fazemos e nós temos. Quando nós temos, nós sentimos de novo. Vou explicar isso, pode ficar tranquilo. Nós sentimos agora já na experiência. O Neville não ensina assim. O Neville, entre outros mestres e sábios. Você deseja uma coisa, então comece a sentir que você já tem essa coisa. Comece a vivenciar que você já tem. Entre nessa sintonia, entre nessa vibração. Passe a sentir no seu corpo que você já tem. Passe a sentir mentalmente que você já tem antes de ter. Não é esse os ensinamentos do Neville, se você já acompanha aqui o canal há algum tempo? E aí o que vai fazer? Você vai, às vezes, precisar agir, mesmo assim você vai ter que agir, fazer alguma coisa no mundo, e você vai ter. Só que quando você ter, você vai revivenciar aquilo, porque você já viveu aquilo em uma experiência antes de ter. Agora você vai viver com a experiência. Agora você vai ter, por exemplo, imagine que esse pincel aqui seja um objeto valioso que eu desejava, que eu queria. Então, antes de ter ele, eu comecei a sentir como que eu me sentiria se eu tivesse. Quando eu passei, então, a ter esse pincel, eu passei, de fato, a experienciar ou vivenciar tendo ele e sentindo a alegria que eu já senti. Então, pouquíssimas pessoas dominam isso aqui completamente. Aqui pode acontecer também, e acontece com muito mais frequência do que aqui, que é sentir e ter sem precisar fazer. Vamos riscar aqui. Pode acontecer, e acontece em muitos casos, com maior frequência do que o segundo estágio, que é sentir e ter, sem precisar fazer. Né? Olha que interessante. Aqui era preciso ter para sentir. Aqui o sentir vem primeiro. Então aqui, quando nós temos, nós só concluímos no mundo material esse estágio. Esse estágio aqui e esse nível realmente é muito, muito raro as pessoas que dominam. Agora, o quarto estágio. O quarto estágio são raras as pessoas que dominam esse quarto estágio. Imagine-se que é pouquíssimas, aqui são raras. Pessoas que podem ser contadas no dedo no mundo. Inclusive aqui no Brasil, eu particularmente não conheço pessoas que dominam essa área completamente. Se elas existem, elas não são pessoas conhecidas, não são pessoas populares. Às vezes, alguns conseguem dominar em algumas situações, outras situações não, mas não tem um domínio completo. E aqui,
aqui então que a coisa já toma um rumo, uma proporção fora do comum. Nunca vi falar que no Brasil tem pessoas que dominam esse estágio. Inclusive no mundo são raras as pessoas, você irá entender por quê. Aqui no quarto estágio, você já notou algo diferente. Aqui existe desejo, desejo, desejo. Mas as pessoas que estão vivendo aqui nesse quarto estágio não têm mais desejos. Ou seja, essas pessoas que estão vivendo aqui não têm mais necessidades, carências, vontades pessoais, como ter posse, ter bens, ter família, enfim, qualquer coisa que os seres humanos normais, comuns, têm. Aqui não tem mais. Aqui esse ser, ele já atingiu tamanha profundidade. Agora ele está unido, unificado com a consciência, com o todo. Ele vive dia e noite, praticamente 24 horas, um êxtase, uma alegria interna, uma realização. E é por isso que ele não tem mais desejos, ele não tem mais necessidades. E é aqui que reside, de fato, o verdadeiro poder da vibração e o verdadeiro poder da lei da atração. Esse ser aqui domina a matéria, domina o seu próprio corpo. Quem são esses seres aqui? Budas, iogues, xamãs, alguns monges. Deixa eu explicar. Nem todos os Budas. Isso aí é um assunto mais complexo que eu explico dentro do meu treinamento fechado, ok? Na verdade, isso aqui não chega nem a ser 5% do que eu falo, que eu ensino, que eu explico dentro do treinamento fechado. Que, inclusive, logo, logo, eu estarei abrindo inscrições e vou avisar aqui e você pode fazer parte e aprender, nossa, muito, 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 muito mais do que essa pequena explicação. Mas, para eu fechar aqui a explicação, vamos entender. Então, alguns Budas, nem todos. Alguns xamãs, nem todos. Alguns monges, nem todos. Ok? Dominam essa área aqui. Aqui, o ser tem controle de psicocinese, telecinese, controle do corpo e controle da matéria. Aqui, ele é o tempo todo. Aqui no terceiro estágio, o ser, a pessoa, ele busca sentir de acordo com o desejo, aquilo que ele quer. Quando ele se desconecta daquilo, ele volta a ser como ele é, no dia a dia. Aqui não, aqui esse ser, ele é o tempo inteiro. Ele está em uma realização completa o tempo inteiro. É por isso que ele não tem mais desejos e necessidades. Entende? Só que aqui, quando essa pessoa está nesse nível, ela tem esse poder. Por quê? Porque ela já é realizada, extremamente realizada. Ela conhece profundamente a existência, conhece profundamente os segredos ocultos para a grande maioria. A mente já não está mais dividida entre consciente e subconsciente. Ela já unificou. Inclusive eu risquei aqui, ó. Esse ser aqui não tem mais os pensamentos compulsivos. Ou seja, a mente racional, a mente lógica já não interfere mais. Ele consegue se distanciar, desvincular dos pensamentos a hora que quiser. Todos esses níveis aqui, essas pessoas estão presas à mente. A mente ainda os controla. Na verdade, aqui é um verdadeiro sofrimento, aqui um verdadeiro inferno. É os seres humanos que vivem totalmente na inconsciência, sem saber nada do que acontece dentro deles. Nem pensamentos, nem emoções, sentimentos, nada. As pessoas estão totalmente perdidas. Aqui, quando o ser humano começa a estudar o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, ele começa a conhecer mais sobre si, sobre a existência, o universo, a vida. Ele passa então a fazer mudanças. Aqui ele já tem um controle bem maior do seu estado interno. Mas mesmo assim, os pensamentos ainda são involuntários. Ele não tem controle
para parar os pensamentos, para se distanciar dos pensamentos, mesmo os que já estão bem mais avançados. Agora aqui no quarto estágio, esse ser ele está totalmente livre da mente condicionada, totalmente livre da mente compulsiva. E assim ele tem acesso o tempo inteiro com a consciência, ou o vácuo quântico, o mundo quântico, que você queira entender de outro nome aí, ok? Ele está o tempo todo unido com a consciência. Assim, ele tem domínio, controle de brincar com a matéria. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar bem claro esse assunto. Vamos colocar aqui nessa categoria Jesus. Quem é essa personalidade magnífica, Jesus? Um ser sem desejo. Um ser simples, com aparência simples, que não se importava em ter coisas pessoais, aquela coisa toda, mas tinha um poder de fazer manifestações instantâneas, poder de ação, magnetismo, né? Poder de convencimento só pela sua presença. Então, cai muito bem aqui Jesus, ok? Mas não foi só Jesus que existiu no mundo que tem esse poder. Inclusive, nesse momento, no mundo, tem seres assim. O que significa esse BATD aqui? Isso aqui são as frequências cerebrais. Beta, alfa, teta e delta. Beta é a frequência normal do dia a dia das pessoas. Por exemplo, eu agora estou aqui na frequência, meu cérebro está na frequência de beta. O seu também. Todas as pessoas que estão acordadas estão na frequência de beta. Só que existe o beta baixo e beta alto. Beta alto é quando a pessoa está estressada. A pessoa está nervosa, agitada, com raiva. Ela está na frequência cerebral mais alta, beta alta. Beta baixo é quando a pessoa está normal. Alfa é quando a pessoa já está sem controle do corpo em algumas horas especiais, como antes de dormir. Aquela hora antes de cair no sono, que nós já não temos muito controle do corpo, estamos meio lesados, nós estamos na frequência alfa, que eu já expliquei aqui em outros vídeos no canal. Se você ainda não viu esses vídeos aqui no canal, tem vários vídeos que eu explico sobre isso aqui. Isso aqui pode ser alcançado também depois do almoço, depois de uma refeição, quando nós estamos muito cansados e nos jogamos ali na poltrona, nos jogamos na cama para tirar um cochilo, nós entramos nessa frequência. É a frequência alfa. Teta é a frequência do sono. Quando nós estamos dormindo, nós estamos na frequência teta. Delta é quando estamos no sono profundo, sono muito profundo. Não tem sonhos, não tem nada. Nós literalmente apagamos, que é o sono mais profundo. É delta. E por que eu estou falando sobre essas frequências? Porque essas frequências guardam todo o segredo. Todo o segredo da lei da atração e da vibração está oculto para essas frequências. E esse ser, ele tem controle total sobre esses estágios, essas frequências. Só que ele não precisa fazer isso para conseguir dominar a matéria ou o seu próprio corpo. Mesmo ele na frequência beta, ou seja, mesmo consciente no dia a dia, conversando com a pessoa, andando, ainda assim ele tem controle total de fazer as coisas. Só que isso aqui também é um assunto bem detalhado, que eu trato lá no treinamento, levaria muito tempo aqui para eu explicar sobre isso e precisaria saber de outras coisas antes também. Mas eu só quis colocar aqui que esse ser aqui, ele tem domínio total sobre essas frequências. Inclusive, mesmo em delta, ou seja, mesmo no estágio de sono profundo, que o corpo dele está dormindo, ainda assim ele está consciente. Ainda assim, ele pode, a hora que ele quiser, despertar o corpo por consciência, ou seja, porque ele quer, não porque acordou. Aqui nesses estágios, nós acordamos, mas nós não sabemos como é que nós acordamos. Nós simplesmente acordamos. Você já se perguntou sobre isso? Quando nós vamos dormir, e aí nós acordamos. Mas quem acordou? Então, digamos que foi o sono que acabou, né? Foi o sono que acabou. Nós pensamos assim.
mas é porque existem coisas mais profundas. E esse ser, ele tem controle total sobre isso. Ele tem controle total até de parar a respiração dele por horas e horas. E a hora que ele quiser, ele volta a respirar. Mas isso aí é um outro assunto também profundo. Então você viu aqui sobre os 4 estágios de controle. Só que todos nós podemos e já temos isso de forma inata. Ou seja, todos nós já somos um com o todo. Só que nós precisamos despertar. E cada vez mais que nós vamos despertando, nós vamos assumindo o controle do corpo e controle das circunstâncias. Só que você pode ver que chega a um estágio que o indivíduo ele está tão feliz, tão realizado, tão pleno, vibrando em tanta alegria, que ele não tem mais os desejos. Olha que paradoxo, né? Aqui as pessoas estão cheias de desejos, necessidades, nossa, um desespero total, mas não tem controle nenhum. Aqui o indivíduo ser tem um controle total, mas ele já não tem mais desejos. Olha que incrível, né? Aqui ele já busca contribuir para o mundo, ou então ele está lá no meio da floresta, no meio da natureza, não está nem aí para a sociedade, enfim. E outros estão realmente ensinando, dedicando para que outros seres despertem, né? Como eu dei o exemplo aqui de Jesus. Nós podemos ver essa figura maravilhosa ensinando, ou então retirado, em isolamento, ou um Buda, né? Buda também ensinando, Buda retirado, um xamã, enfim, são figuras incrivelmente maravilhosas. Agora eu vou te contar algo que você vai ficar ainda mais feliz, ainda mais maravilhado sobre esse assunto. Seja qual for o estágio, acontece um fenômeno que quase todo mundo conhece. Conhece pelo nome de fé. Fé é uma certeza, uma convicção. Mesmo as pessoas inconscientes, em alguns casos, elas têm fé sobre alguma coisa. Só que elas têm fé sobre algo externo. E aí ela recebe um milagre, né? Sem ter que fazer. Recebe uma cura, recebe uma promoção, recebe um bônus, recebe, enfim, uma facilidade. Então elas, através do sentimento de fé, que normalmente é voltado a alguma coisa externa. Aqui no segundo estágio acontece muito parecido. A fé também, só que não é voltada a algo externo. Não é direcionado para algo externo, mas é um sentimento de certeza, de convicção. No terceiro estágio, essa presença da fé é ainda maior do que no primeiro e no segundo. Aqui a coisa é totalmente inconsciente. Milagre é totalmente desconhecido. Milagre aqui é desconhecido, mas já é uma linguagem mais comum no dia a dia. Milagre aqui já é algo mais entendido, já é algo que pode ser usado mais vezes, ok? No quarto estágio, o ser tem esse domínio total. Ele não vê mais como milagre, ele não vê mais pelo nome de fé, ele não vê mais pelo nome que as pessoas no dia a dia entendem. Ele simplesmente tem controle disso. Ele tem o poder sobre a vontade. A vontade é um sentimento. Então, de acordo com esse uso da vontade, ele faz as coisas acontecerem. No terceiro estágio também, em alguns momentos, alguns seres, algumas pessoas têm um bom controle desenvolvido. Não tão quanto o quarto, mas já tem. Aqui no segundo é bem mais raro e aqui é raramente, ok? A fé é um sentimento de certeza, de convicção que está presente nos 4 estágios, ou seja, qualquer pessoa pode usar dessa capacidade que todos nós temos. E claro, todos nós podemos também galgar, desenvolver por esses estágios e chegar até mesmo ao 4º estágio. Todos nós temos também isso em nós, dentro de nós. É só despertarmos para isso. É claro que tanto aqui no terceiro estágio, no 4º estágio, exige dedicação, exercícios práticos, meditação normalmente, e entre outras práticas, para despertarmos para isso. Ok, ser de luz? Eu espero, eu desejo de coração que esse vídeo tenha contribuído com você e que você fique maravilhado, sabendo que você é muito, muito, muito mais, muito além do que você imagina. E que se você trabalhar, dedicar,
você irá cada vez se tornar mais e mais realizado e pleno, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.